Plano de leitura: Igreja Batista da Lagoinha, dia 8 de outubro de 2022, ano da vitória. Apocalipse, capítulo 8. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a 1/3 parte da terra e das árvores e também toda a erva verde. O segundo anjo tocou a trombeta e uma que grande montanha, ardendo em chamas, foi atirada ao mar, cuja 1/3 parte se tornou em sangue. E morreu a 1/3 parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a 1/3 parte das embarcações. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a 1/3 parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela, ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a 1/3 parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. O quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a 1/3 parte do sol, da lua e das estrelas, para que a 1/3 parte deles escurecesse, e na sua 1/3 parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: Ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Neemias, capítulo 11. Os príncipes do povo habitavam em Jerusalém, mas o seu restante deitou sortes para trazer um de 10 para que habitasse na santa cidade de Jerusalém, e as 9 partes permaneceriam em outras cidades. O povo bendisse todos os homens que voluntariamente se ofereciam ainda para habitar em Jerusalém. São estes os chefes das províncias que habitaram em Jerusalém. Porém, nas cidades de Judá habitou cada um na sua possessão, nas suas cidades, a saber, Israel, os sacerdotes, os levitas, os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão. Habitaram em Jerusalém alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim. Dos filhos de Judá, Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filhos de Cefatias, filho de Maalalel, dos filhos de Pérez, Maacéias, filho de Baruque, filho de Coozé, filho de Asaías, filho de Adaías, filho de Joiaribe, filho de Zacarias, filho de Solonita. Todos os filhos de Pérez que habitaram em Jerusalém foram 468 homens valentes. São estes os filhos de Benjamim: Salu, filho de Mesulão, filho de Joede, filho de Pedaías, filho de Colaías, filho de Maacéias, filho de Itiel, filho de Jesaías. Depois dele, Gabai e Salai, ao todo 928. Joel, filho de Zicre,
superintendente deles, e Judá, filho de Senua, o segundo sobre a cidade. Dos sacerdotes, Jedaías, filho de Joiaribe, Jaquim. Seraías, filho de Uquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, príncipe da casa de Deus, e os irmãos deles que faziam o serviço no templo, 822. E Adaías, filho de Jeroão, filho de Pelalias, filho de Anzim, filho de Zacarias, filho de Passur, filho de Malquias, e seus irmãos, cabeças de família, 242. E Amazai, filho de Azarel, filho de Azai, filho de Mesilemote, filho de Imer, e os irmãos deles, homens valentes, 128, e superintendente deles, Zabdiel, filho de Gedolim, dos levitas, Semaías, filho de Assub, filho de Azricão, filho de Asabias, filho de Buni, Sabetai e Josabade, dos cabeças dos levitas, que presidiam o serviço de fora da casa de Deus, Matanias, filho de Mica, filho de Zabide, filho de Asaf, o chefe que dirigia os louvores nas orações, e Baquebuquias, o segundo de seus irmãos, depois Ábida, filho de Samua, filho de Galal, filho de Jedutum. Todos os levitas na santa cidade foram 284. Dos porteiros, Acube, Talmon e os irmãos deles, os guardas das portas, 172. O restante de Israel, dos sacerdotes e levitas, se estabeleceu em todas as cidades de Judá, cada um na sua herança. Os servidores do templo habitaram em Ofel e estavam a cargo de Zia e Gispa. O superintendente dos levitas em Jerusalém era Uzi, filho de Bani, filho de Asabias, filho de Matanias, filho de Mica, dos filhos de Asaf, que eram cantores ao serviço da casa de Deus. Porque havia um mandado do rei a respeito deles e certo acordo com os cantores, concernente às obrigações de cada dia. Petaías, filho de Mesesabel, dos filhos de Zera, filho de Judá, estava à disposição do rei em todos os negócios do povo. Quanto às aldeias com os seus campos, alguns dos filhos de Judá habitaram em Kiriade Arba, e suas aldeias em Dibon e suas aldeias, e em Jecabzeel e suas aldeias, e Jesua e Moladá em Bet-Palete, em Azar-Sual, em Berseba e suas aldeias, em Ziclag, em Mecona e suas aldeias, em Enrimon, em Zorá, em Jarmute, em Zanoã, em Adulão e nas aldeias delas, em Laquis e em seus campos, em Azeca e suas aldeias. Acamparam-se desde Berseba até o vale de Inom. Os filhos de Benjamim também se estabeleceram em Geba, e daí em diante em Micmas, Aia, Betel e suas aldeias, em Ananote, em Nobe, em Ananias, em Azor, em Ramá, em Gitaim, em Adide, em Zeboim, em Nebalate, em Lode, em Ono, no vale dos artífices. Dos levitas havia grupos tanto em Judá como em Benjamim. Salmos 103. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao teu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos,
manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longâmino e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois, soprando nela o vento, desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Dos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor.